Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a nossa fé e comparar a nossa fé de hoje, o nosso evangelho de hoje, com a fé e o evangelho das pessoas que viviam no tempo de Pedro. Vocês sabem que dia após dia a nossa fé é provada, é colocada à prova, irmãos, e é necessário isso acontecer para que a gente tenha a glória de Deus. Você sabe que a glória de Deus está na face do Senhor Jesus Cristo. E a face do Senhor Jesus Cristo é a face de Deus. Deus quer nos conformar à imagem e semelhança do seu Filho para que a gente seja a imagem e semelhança de Deus. Só que para isso, a nossa fé tem que ser provada. Todos nós temos nossos sonhos, nossos objetivos, nossas metas. Temos também tribulações. Existem as tribulações que a gente sofre por estar obedecendo a palavra de Deus, por estar obedecendo o Evangelho, porque Paulo diz que convém que a gente entre no reino através de muita tribulação. Mas também existem as tribulações que a gente mesmo traz para a nossa vida, a gente atrai elas através das nossas escolhas erradas, sem consultar a Deus, ou consultando a Deus, mas não esperando a resposta dele, que não é no tempo que a gente quer, é no tempo que Deus quer responder. A gente pede muita coisa para Deus e não recebe. Sabe por quê? Uma das coisas que a palavra responde é o seguinte: Tiago fala para a igreja, a qual ele tomava conta: vocês não recebem nada de Deus. Sabe por quê? Porque vocês não pedem. Mas Tiago também fala: vocês pedem, mas pedem mal, para gastar nos seus próprios deleites da vida. Pede segundo a vontade de Deus. E Tiago fala no início da carta: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele vai derramar sabedoria nessa pessoa. Mas a gente, irmãos, pede muita coisa para Deus focado em nós mesmos. Então o que eu quero mostrar aqui hoje é para a gente meditar sobre a nossa fé, sobre o que a gente está vivendo, sobre as coisas que a gente tem que pedir para Deus, as coisas que a gente tem que meditar em Deus, e não colocar as nossas coisas acima das coisas que Deus pediu para a gente fazer. Deus em primeiro lugar. O Senhor Jesus falou: busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas estas coisas serão acrescentadas. Ele não falou todas as demais coisas, que dá a entender na nossa mente quando a gente ouve em pregações. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Na sua mente vem carro, vem a casa que você quer, vem o emprego que você quer, vem algo que você quer. Jesus falou: estas coisas serão acrescentadas, as do contexto, o que vestir, o que comer. Isso o Senhor Jesus não vai deixar faltar na sua vida. O resto você vai ter que conquistar através do trabalho, mas não colocar essas coisas acima do reino de Deus. Porque para buscar Deus e para buscar o reino de Deus é preciso de tempo e de dedicação. E quando o Senhor Jesus falou: busca o reino e a justiça em primeiro lugar, e todas essas coisas serão acrescentadas, você sabe o que ele falou? Ele falou: reino é Meler, Meler de rei, e justiça, Tzedaká. Saiu das palavras da boca do Senhor Jesus em hebraico: Meler Tzedaká, Melquisedeque. Uma menção a Melquisedeque: reino e justiça. Rei e justiça. Ele não é rei de justiça? É isso que o Senhor Jesus falou. Eu falo isso porque o Senhor Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e ele nos fez sacerdotes junto com ele. Nos fez um reino de sacerdotes. Presta atenção, Zacarias, capítulo 13, verso 6. E se alguém lhe disser: que feridas são essas entre as tuas mãos? Dirá ele: são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Tem um contexto histórico, remete ao milênio, mas olha com que isso está relacionado. Logo após ter dito isso, acrescenta no verso 7. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor, contra o varão que é meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos: fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Essa palavra aqui está em Mateus 26, 27, quando o Senhor Jesus fala: vocês todos vão me abandonar, porque está escrito: ó espada, fere o pastor e as ovelhas se espalharão. Pode conferir isso. Mas irmãos, olha para esse contexto. Aqui fez uma menção a Cristo sendo ferido na cruz. Ele é o pastor. Ele é o companheiro do Pai. É o Pai que está falando aqui. O Espírito do Pai falando a respeito do Filho. Logo após ter dito isso, falando a respeito do sacrifício de Cristo, da sua morte no madeiro, no verso 8 diz: em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes dela serão exterminadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Essa terceira parte faz uma menção à terça parte dos anjos de Deus que foram enganados e caídos. Essa terceira parte são os salvos, os eleitos, presta atenção.
verso 9. E farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, eu ouvirei e direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Aqui não está falando a respeito de uma geração, está falando a respeito de todas as gerações. Logo após o pastor ser ferido, é isso que iria acontecer. O Senhor Jesus iria começar a purificar a descendência de Abraão. A descendência de Abraão, Deus disse que vai ser como as estrelas do céu. Satanás arrastou a terça parte das estrelas do céu com o seu engano e jogou para a terra. Ele fez isso com a mentira, com o engano. Isso foi no reino de Deus, antes da fundação do mundo. Mas Jesus invade o reino do inimigo. Com a pregação dele, nós que éramos trevas, ele nos converte em luz, nos converte em filho de Deus. E ele vai arrebatar essa terça parte da terra para o céu. Essa é a revelação do texto. Aqueles anjos de Deus eram luz. Não havia trevas no reino de Deus, até que o inimigo se corrompeu e enganou as estrelas de Deus. Arrastou do céu para a terra. O Senhor Jesus também vai vir aqui. Nós que pertencíamos ao inimigo, éramos filhos da ira, ele vai nos purificar, nos provar e vai nos arrastar da terra para o céu junto com ele. E o reino, porém, será na terra. Veja que no texto diz que ela vai invocar o nome do Senhor. E o Senhor vai dizer, esse é meu povo. E ela vai dizer, esse é o meu Deus. Fala a respeito de todos nós, todos quantos vamos ser a descendência de Abraão. Mas essa parte vai ser provada pelo fogo.